Olá, eu sou Michelle Seto, designer de interiores, eu estou à frente do estúdio de decoro para você. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente a gente já se falou pelo WhatsApp ou por e-mail, ou algum meio de comunicação que a gente tem via site ou até mesmo Instagram, e você pediu alguma informação sobre os nossos serviços. Vou tentar resumir o máximo aqui como a gente trabalha. No escritório, a gente trabalha de duas formas. A gente trabalha com atendimento 100% online e a gente trabalha com atendimento presencial. O atendimento presencial, ele só funciona para algumas regiões do Rio de Janeiro. Então, para você fazer o orçamento, você tem que consultar a gente, dizer o endereço para a gente saber se faz esse atendimento. O online é o Brasil todo e até mesmo fora. Para orçamento, a gente precisa de foto, vídeo e a planta do imóvel. Você pode fazer o orçamento da sua casa toda ou apenas de um ambiente. Se você não tiver a planta desse ambiente, não tem problema. Enviando a foto, o vídeo e a gente conversando, a gente já consegue gerar o orçamento. Mas se esse ambiente não estiver construído e a gente não consegue ter foto nem vídeo, eu preciso pelo menos da planta para a gente conseguir conversar e entender suas necessidades. Aqui no escritório a gente tem, além da forma de atendimento online e presencial, a gente também tem outras subdivisões. A gente trabalha com projeto, consultoria e consultoria express. De forma crescente, o projeto é uma opção mais completa, a consultoria é uma opção intermediária e a consultoria express se resume a uma reunião que a gente faz por videoconferência, onde só nessa reunião a gente soluciona tudo. Nesse vídeo eu vou falar de projeto. Vou te pedir uma coisa, não passe esse vídeo correndo. Primeiro que eu me esforcei muito para fazer esse vídeo, porque apesar de eu não ser tímida, eu tenho dificuldade com a câmera, e porque eu senti a necessidade de explicar da melhor forma possível como a gente trabalha. Como de tudo é muito corrido, e a maioria dos clientes não deixa eu ligar para poder explicar e eu entendo, eu vi que só pelo WhatsApp, às vezes o cliente tinha algumas dúvidas, ou até mesmo depois que eu entregava tudo, o cliente ficava surpreendido, porque ele falava, nossa, eu não sabia que vinha tanta coisa assim. Eu comecei a perceber que havia uma falha na minha comunicação, não consegui explicar tão claramente, e eu acho que o vídeo funciona bastante. E outra coisa, é comum que as pessoas, quando estão fazendo orçamento de projeto ou consultoria, elas vejam mais de um escritório. E por isso, muitas vezes o cliente ouve a explicação de um determinado escritório, mas não ouve dos outros, porque ele acha que tudo é igual. E não é. Cada escritório tem a sua metodologia de trabalho e metodologia de processo. E cada escritório entrega de uma forma. E não está errado. Bem, cada escritório escolhe o que é melhor para si. Normalmente o proprietário escolhe a metodologia que funciona melhor para ele, a forma que é melhor para ele e também o público-alvo, o que vai atender melhor aquele público-alvo. Então ouça a explicação de cada escritório. Você pode pagar mais caro e receber menos, ou pagar até um valor menor e receber muito mais do que você estava esperando. Bem, então aqui eu vou explicar como funciona a minha metodologia, mais uma vez afirmando que não tem certo e errado e cada um faz do seu jeito e tá ok. A gente tem sempre que respeitar as regras básicas do que se entrega principalmente no projeto. Depois que você envia foto, o vídeo e se tiver a planta, a gente vai conversar um pouco. Normalmente essa conversa acontece via WhatsApp, onde eu vou fazer algumas perguntas para entender as suas necessidades. Porque mesmo que você faça a escolha de projeto, o projeto tem variações. A gente tem um projeto que pode ser menos completo, ou ele mais completo, ou envolver bastante planta de obra. Vou tentar explicar um pouco como funciona o projeto. A gente que é do meio brinca que projeto não é só um projetinho, e não é só um desenho, como muita gente fala. O projeto é muito além do que aquela imagem 3D que a gente vê no Instagram, ou que de repente você visitou o nosso site e viu também. Para que aquilo seja realizado, aquilo que é só uma imagem 3D, depois vire realidade na sua casa, tem muitas etapas, são muitos processos. E para isso, eu preciso narrar bem. Vamos usar um pouco de analogia? Digamos que seja um filme. A sua casa é um filme. E a gente precisa de um roteiro para seguir. E o projeto é esse roteiro. O projeto ele é um documento, são papéis, O projeto são várias plantas, que é o passo a passo de tudo que tem que ser feito. Para que sim, depois de seguir esse passo a passo, no final, a sua casa fique igual àquela imagem que você aprovou lá no começo. Então, mesmo um projeto tem variações de valor e de tempo de entrega, por quê? Porque um projeto, digamos, que você me contratou e seu vizinho também, só que ele vai quebrar o apartamento inteiro, e você não quer fazer obra. Você quer um projeto que a gente vai escolher a partir do que você já tem. Você não vai trocar piso, não vai mexer com iluminação. Tá vendo como é que é diferente? O apartamento é igual, vocês são diferentes normalmente e a demanda que você precisa é diferente também. Eu provavelmente vou trabalhar o triplo de tempo pro seu vizinho e muito menos para você. Então o valor vai mudar. Por isso que muitas vezes a pessoa me pergunta, o valor é por metro quadrado? Não. Aqui no escritório a gente calcula o tempo que a gente vai trabalhar para você.
né? A gente tem um sistema próprio que a gente faz o cálculo, a gente já sabe o tempo que a gente demora normalmente para uma sala, para um quarto infantil, e aí sim a gente consegue gerar um orçamento. Então por isso que não é por metro quadrado, que seria injusto. Às vezes uma sala me dá muito menos trabalho do que um projeto de um lavabo, por exemplo, que é muito menor. Porque uma sala, se você não tiver obra, não tiver que fazer planta de iluminação, se tiver tudo pronto, eu só tiver que escolher com você os móveis, por exemplo, ele vai me dar muito menos trabalho do que um lavabo que eu pego no osso, né? Então, no lavabo eu vou ter que escolher piso, revestimento, louça, metal, fazer planta de hidráulica, elétrica, gesso, tá vendo como é que tem muito mais coisa? Isso vai onerar mais no valor. Então, o tamanho nem sempre determina o orçamento. É claro que ele também entra como um fator para o nosso cálculo, né? De repente uma sala que eu tenho o mesmo trabalho para fazer, são duas salas que eu tenho a mesma quantidade de planta, mas uma sala tem 300 metros quadrados e a outra tem 50, nas 300 metros quadrados eu vou ter que pensar em muito mais soluções do que a de 50. Então aí sim, ali nessa comparação, a medida interfere, mas nunca é fator determinante. Ultrapassada a fase de orçamento, enviamos o orçamento, você aprovou, qual é o próximo passo? A gente vai solicitar para você as informações. A gente primeiro vai enviar um e-mail com um contrato para você ter segurança jurídica, um questionário que é muito importante que você responda para a gente conhecer mais você, e a guia de pagamento, que pode ser PayPal em até 5 vezes sem juros, depende do valor, né, do orçamento. Então o parcelamento vai depender do valor do orçamento, ou à vista com 10% de desconto, é o nosso padrão. Caso você tenha optado pela opção online, nessa fase após a contratação, eu vou te ensinar a medir esse espaço. Eu te garanto, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Eu faço um vídeo explicativo bem simples para você entender, e talvez se eu precisar de mais algumas fotos, eu também te oriento como tirar essas fotos. Depois que você responde esse e-mail pra gente com foto, vídeo, contrato e o questionário, a gente marca a nossa reunião. Isso a gente está falando de atendimento online. Se o atendimento for presencial, quem vai ao local medir o espaço sou eu, né? Você não precisa ter o trabalho da medição, e a nossa reunião é na casa do próprio cliente. Se for online, a reunião vai ser online por videoconferência. A gente nessa reunião vai conversar muito. Eu sempre peço que o cliente tenha tempo para ficar comigo, porque a gente vai entender as necessidades dessa casa, desejos, sonhos que vocês têm em relação a esse espaço, como funciona a dinâmica dessa família, se tem bichinho, se é alguém com deficiência, várias informações. A gente colhe bastante informação, além do questionário que você vai ter preenchido pra gente, porque o nosso projeto ele é personalizado. Tudo bem, Michele, mas o que vem no projeto? Vou explicar para você. O projeto, você pode contratar o nosso projeto Master, que é o que tem todas as plantas, ou então um projeto misto, que a gente fala, é que você vai escolher só algumas plantas, só as que você precisa, tá? Eu vou pontuar para vocês o que tem no projeto. O projeto a gente entrega plantas de layout, projeto 3D, planta de posição de pontos técnicos. O que é ponto técnico? Elétrica, hidráulica, ponto de antena, planta de iluminação, que é a gente setorizando as luminárias no gesso, planta do rebaixo de gesso, o desenho desse gesso, como que a gente quer esse gesso, como que vai ter corte, planta das bancadas de marmoraria, né, as bancadas de granito. Ah, Michele, não é só dizer assim, eu quero a bancada de 2 metros. Não, eu tenho que dizer detalhes sobre ela. Lista de compras, tá, personalizada. Nossa lista de compras, ela é uma lista muito detalhada. Ela é ilustrada, com a foto do produto, descrição, medida, preço, site, onde você pode achar, né? E a planta de marcenaria, porque tudo que a gente indica de móvel planejado ou você vai executar com marceneiro, a gente explica os detalhes desse projeto. E além de todas essas plantas, em todas as fases de apresentação, a gente sempre manda um vídeo explicativo. O que é o vídeo explicativo? É um programa que a gente usa, que grava a tela do meu computador, onde grava a minha voz e onde eu vou estar mostrando o seu projeto e apresentando todas as fases. Na primeira fase, a ideia inicial, a segunda fase, o que vocês pediram de alteração, isso tudo é gravado em vídeo, em que você pode assistir a hora que você quiser, quando quiser, mostrar para quem quiser, tomar as decisões e então retornar pra gente. Lembrando que, seja projeto online ou presencial, o presencial a gente só inclui um atendimento presencial. Todos os demais contatos seguem online, a não ser que você queira, você vai ter que explicar pra gente e a gente cobra à parte esses encontros posteriores presenciais, que normalmente o cliente percebe que não tem necessidade, porque a gente consegue se comunicar muito bem pelo WhatsApp e todas as dúvidas são tiradas de forma rápida, ou até mesmo gravando um vídeo para explicar, a gente consegue solucionar. Agora eu vou falar um pouco sobre cada planta que vai no projeto, até mesmo para você analisar se você precisa de todas ou só alguma. Planta de layout é a setorização dos móveis no local, que é muito importante. Às vezes a pessoa não tem como contratar um projeto, mas se ela contrata pelo menos a planta de layout, eu te garanto que te dá um baita norte. Porque é muito comum as pessoas errarem no tamanho dos móveis. Isso é um erro muito comum.
né? O sofá no tamanho adequado, a mesa no tamanho errado, a circulação fica péssima, ou escolher o formato de mesa que não é adequado para aquela sala. Então a planta de layout é o estudo preliminar. Tá? É a fase em que a gente vai conversar se a posição dos móveis que a gente está indicando é ideal. Então a planta de layout é a setorização dos seus móveis com as cotas ideais, mostrando a circulação. Depois de definida a posição realmente do layout e aprovada, a gente vai para o projeto 3D. O projeto 3D é o que todo mundo conhece mais, que é aquelas imagens super realísticas, que é como se fosse a foto do seu ambiente no futuro. Além do projeto 3D, a gente tem as plantas técnicas, que são elas que vão levar a execução fiel para que você tenha o seu espaço igual ao projeto 3D que foi aprovado. O que a gente tem de planta? Planta técnica, que a gente chama, que são as plantas de pontos técnicos. É a posição das tomadas, né? Não adianta a gente fazer um projeto bonito e ficar um fio pendurado em algum lugar. Então é planta com a posição das tomadas, posição de hidráulica, posição de antena. Depois a gente tem a planta de iluminação, que não adianta só escolher a luminária e não dizer pra você onde ela vai ficar. Ainda mais se você tiver rebaixo de gesso, algum tipo de rebaixo que eu consiga posicionar de forma diferente as luminárias, não só um ponto central. Então eu preciso dizer que aquela luminária precisa ficar a tantos centímetros da parede e a tantos centímetros em relação a outra luminária para que ela foque direitinho aquele quadro, ou então que ela valorize um determinado móvel. Então isso é planta de iluminação, é a posição das luminárias no teto. Depois a gente tem a planta do gesso, porque o gesso ele pode ser um gesso super reto, ou ele pode ter uma tabica, ou ele pode ter um recorte, ele pode ter um cortineiro, e eu preciso detalhar isso nas plantas técnicas, né? Eu tenho que estar tudo ali no desenho muito claro, que o gesseiro consiga entender a proporção desse gesso, como vai ficar, para que não tenha nenhum erro, ou então você de repente na hora de colocar a cortina não entre, porque o cortineiro não está no tamanho adequado. Isso é importante. Depois disso, a gente tem as plantas de marmoraria, né? Quando a gente tem cozinha, banheiros, que são as plantas de bancada, as plantas de granito. Que não quer dizer que a bancada tem que ser de granito ou de mármore, pode ser de quartzo ou outro material. Mas é só o desenho dessas bancadas, né? Não é só dizer o tamanho. Ah, eu quero uma bancada de 2 metros. Não. Qual o tamanho dessa cuba que eu vou usar? Qual é a marca da cuba? Qual é a furação, em que posição essa cuba vai ficar para que ela fique boa, a posição dela não atrapalhe a circulação da cozinha. Ela vai ter área molhada? Qual a altura da saia? Qual a altura do espelho? Isso tudo é importante, tá? Depois disso a gente tem a planta de marcenaria, que não adianta só eu dizer, eu quero um armário de 4 portas, né? Posso fazer só isso? Pode. Na consultoria a gente só diz isso, mas no projeto a gente vai além. A gente diz qual é o tamanho das portas, qual é a composição interna desse armário, qual é o puxador que a gente vai usar, qual o acabamento desse puxador, em que posição esse puxador vai ficar, é muito mais detalhado, né? E a lista de compras personalizada. Então a lista de compras, se for uma obra, né, se for um projeto mais completo, ela vai incluir louça, metal, revestimento. Ah, esqueci de falar, também tem a planta de revestimento. O que é a planta de revestimento? Não adianta eu dizer pra você que eu quero o piso tal, ou azulejo. Eu falo revestimento, é o azulejo, tá? Porque às vezes eu falo revestimento e a pessoa fala assim, o que é isso? É o famoso azulejo na parede, ou um tipo outro de revestimento que a gente vai usar. Então a planta de revestimento a gente ou vai setorizar na parede o tipo de revestimento em si, que pode ser um azulejo, pode ser uma pintura ou pode ser um papel de parede, e o piso mesmo, né? E como esse piso vai ser paginado. Não adianta eu comprar um piso bonito e não paginar ele da forma correta, ou seja, ele tem recorte. Sabe quando você vê uma sala bonita e quando você olha assim, ela tá cheia de recorte, o piso de 90 centímetros, aí tem uma lasca assim de 20 centímetros logo na entrada. Então isso é porque não tem uma paginação de piso adequada. A gente quando faz a paginação, a gente pensa que os recortes fiquem os mais escondidos possíveis. E às vezes, na hora da obra, você ainda vê recorte, mas depois que entra a marcenaria, não. A gente consegue esconder esses recortes. Então a paginação de piso é para isso. E a paginação de revestimento, quando tem um azulejo, um tipo de revestimento diferenciado na parede também. E tem a lista de compras. A nossa lista de compras ela é super personalizada. Ela vai a foto do produto, descrição, medida, preço e o site onde você pode comprar. Mas não quer dizer que você tem que comprar no site que eu estou indicando, tá? Eu gosto de deixar muito claro para meus clientes que eu não ganho comissão para ninguém que eu indico. Tudo que eu indico é porque eu tive experiência positiva, eu gosto do produto, eu gosto da marca, já tive reindicações. Eu não trabalho com o que se chama no mercado de RT, que é a comissão, toda vez que um profissional indica um produto para um cliente, ele ganha uma comissão em cima disso. Ok, quem faz, eu respeito a opinião, mas a gente não trabalha assim. Mas o cliente tem total de liberdade de pegar aquela lista, imprimir e ir nas lojas que ele tem mais confiança, de repente loja física ou pesquisar em outros sites mesmo. Essa lista, dependendo da sua contratação, ela pode incluir desde louça, metal, revestimento, luminária, ou só a lista de móveis em si. O sofá, poltrona, tapete, cortina, quadros, porta-retrato, a nossa lista é completa. O nosso projeto ele vai envolver desde
da escolha da sua torneira até o último porta-retrato que você está colocando na sua sala. Entendeu quais são as plantas? Eu preciso que você entenda quais são essas plantas, até para você me dizer se você quer realmente todas elas. Ou às vezes você não precisa. Pode ser que você queira um projeto com a nova posição das tomadas, mas que a sua iluminação tá ok, você não quer mexer, o seu gesso tá bom também. Ou então você quer trocar o piso da sua sala, mas você não quer mexer nas tomadas, mas quer mexer na iluminação. Entende? Então eu preciso ter essa conversa pra gente saber e cobrar de forma justa. Porque não adianta eu cobrar pra você um projeto completo se você não vai utilizar todas as plantas. E também não adianta eu cobrar pra você um projeto com muito menos coisas se você precisa de muito mais coisas. E eu preciso te apresentar esses detalhes. Então você viu esse tudo de planta que eu expliquei? Agora você consegue entender que tudo isso demanda processo e tempo? E projeto bom é projeto discutido. É projeto que a gente discute aqui no escritório e que você discute aí em casa e que depois a gente discute junto também. Porque a gente amadurece o projeto. Isso precisa de tempo. Muitas vezes as pessoas procuram a gente achando que um projeto, por exemplo, de uma casa inteira vai ser feito em 30 dias. Não, gente. Tem projeto que demora 6 meses, tem projeto que demora 2, projeto que demora 3, mas projeto bom precisa ser muito pensado também do outro lado, não só pela gente. E existe uma coisa chamada processos dentro do projeto, né? A gente tem que terminar uma etapa para começar outra, para que não haja erros e para que depois tudo seja compatibilizado, que a gente tenha um projeto realizável, de forma segura, né? O mínimo de erro possível e que tudo seja resolvido e que tudo seja igual ao que foi aprovado. Então, digamos que você contratou o projeto completo. As fases são a contratação, a nossa reunião, estudos layout, você analisa, a gente, como eu falei, manda um vídeo para você analisar a proposta, você nos retorna dizendo se gostou ou não. Depois a gente manda o 3D, mais uma vez você vai olhar, vai analisar, vai assistir um outro vídeo que a gente vai estar falando em mais detalhes e vai me dizer se gosta ou não e a gente faz as alterações solicitadas. Na fase de 3D a gente vai testando, você vai olhando e você tem que amar para aprovar. Depois que você ama e aprova, aí sim a gente vai para a entrega das plantas técnicas, que são essas plantas que eu narrei anteriormente, né? Claro que de acordo com o pacote que você contratou. Entregamos tudo. Ai, Michele, maravilha. Agora é só começar. Você vai começar. Toda vez que você tiver alguma dúvida, isso não tem tempo de limite. Digamos que, ai, Michele, eu recebi todas as plantas, mas houve um imprevisto, eu só vou começar a obra daqui a 6 meses. Não tem problema. Toda vez que você tiver, durante a execução, alguma dúvida, ou o profissional que está executando para você tem alguma dúvida, você vai me chamar no WhatsApp e eu vou esclarecer. E normalmente é bem difícil o profissional ter dúvida, tá? Por quê? As nossas plantas são muito ilustradas. Como a gente trabalha muito mais com atendimento online do que presencial, a nossa planta ela é muito simples de ser entendida. Eu faço de forma que o cliente, que normalmente é leigo, entenda a minha explicação ali na planta, e o profissional, que às vezes ele não teve um contato com outros profissionais, né? Às vezes é um profissional ótimo, mas ele nunca trabalhou com uma construtora, nunca trabalhou com um designer, ele vai entender também o projeto. Nossas plantas são super coloridas e muito didáticas. Uma coisa também que eu gosto de deixar muito claro é que essas plantas que a gente entrega no projeto, ele é um documento para você. Por quê? Vou dar um exemplo clássico, né? Você está fazendo a sua obra sozinho e de repente você quer fazer o projeto de gesso da sua sala, você viu, se inspirou em algum projeto, né? Recorte ali, cortineiro, tudo, e você chamou 3 profissionais para fazer o orçamento. Você optou fechar pelo que parecia o preço mais razoável, né? E que parecia ser um cara bom de trabalho e tudo. Só que na hora que ele começou a executar, você começou a perceber que não estava ficando nem 10% igual ao que você imaginava. Você vai questionar ele, falou, não, meu amigo, eu contratei você para fazer 3 rasgos, um gesso assim, e ele vai dizer para você, não foi isso que você contratou. Aí que entra o problema, vocês não têm nenhum exemplo, não tem nenhum contrato, né? Pior ainda se você não fez nenhum contrato com um profissional, mas você não tem nada para mostrar para ele e falar, não, tá aqui. O projeto, ele é esse documento, porque normalmente quando você tem um projeto, quando você chama esses 3 profissionais para fazer orçamento, os 3 profissionais vão ver a mesma coisa. Não vai ter falha de comunicação, é um papel com as informações e com as medidas. Então, se ele der o orçamento errado, foi erro, infelizmente, dele, e não seu que não soube passar as informações. Então, ali não tem disse-me-disse, sabe? Ah, eu disse, eu pedi, eu falei. Não, tá escrito, é documento. Então o orçamento tem que seguir fiel ao que tá ali no projeto. Então o projeto ajuda muito. Além de você realizar uma obra muito mais econômica, muito mais organizada e que você consiga colher orçamentos muito mais fiéis, você tem a certeza do que você vai seguir, vai chegar ao seu produto final, que é aquele 3D bonito que você aprovou lá atrás.
E outra coisa que eu também gosto de deixar muito claro, avalie, não é só, eu sempre falo assim, mesmo que não vai fechar comigo, porque não pode, ou que não gostou de mim, mas feche com o escritório, né? Eu sempre brinco que a gente não tem concorrência, assim, todo mundo é trabalhando, é uma área que o pessoal acha que é muito glamour, mas é uma área de muito trabalho, são muitas horas de dedicação, de pesquisa, contato, é uma área que ainda não é tão valorizada, infelizmente. As pessoas acham que é luxo, não é luxo, faz muita diferença, você economiza. E se você parar pra pensar que muitas vezes um projeto é mais barato do que a sua mesa de jantar, que hoje a maioria delas não dura nem 5 anos, e o nosso projeto, quando um projeto bem feito, de acordo com o perfil daquela família, dura muito mais que 10, você vai ver que é muito mais barato fazer um projeto do que comprar aquela mesa que não é tão bacana e que provavelmente você vai comprar na medida errada. Depois que a gente entrega tudo, a gente fica à disposição para dúvida, né? O que a gente não pode fazer depois da entrega é reprojeto. Digamos que você tenha mudado de ideia no meio do caminho, ou então aquele quarto de hóspede agora vai precisar ser um quarto de bebê, que isso é muito comum. Então a gente vai cobrar para você um novo projeto, é claro, com preço legal. Mas depois que a gente entrega, a gente não some, a gente fica à disposição para dúvidas. A gente só não faz alterações em cima do que você já foi aprovado. As dúvidas são sempre em cima de tudo que você aprovou e recebeu e vai executar, e tenho certeza que vai ficar lindo. Eu também gosto de deixar muito claro que, apesar de normalmente a contratação ser projeto online, é tudo personalizado e o contato que o cliente tem é sempre comigo. A reunião é comigo. Todo o estudo de projeto 3D conceitual é feito por mim. Só depois que a gente aprova e que a gente vai executar essas plantas, que são muitos detalhes, e hoje eu não consigo mais fazer sozinha, então a gente já tem uma equipe que me ajuda e que faz isso. Mas o contato do cliente é sempre comigo. O cliente para mim é prioridade e a gente sempre responde as mensagens. Se você mandar a mensagem pra gente no WhatsApp dentro do horário comercial, a gente vai responder naquele mesmo dia, e os e-mails a gente responde sempre até 24 horas úteis. Então a gente preza muito pelo contato com o cliente, de forma muito direta, mesmo sendo online, de uma forma muito próxima, o mais próximo que o cliente permitir, e o nosso projeto é sempre muito personalizado. Então toda dúvida que você tiver, você pode me chamar no WhatsApp, vai ser comigo mesmo, o WhatsApp sempre fica comigo. A gente vai tirar qualquer dúvida que ainda tem em relação a esse vídeo, é claro que pode ficar alguma coisa, ainda mais vídeo explicativo, como que funciona, isso realmente funciona, super funciona, gente. Eu tenho clientes que dizem que assistem o meu vídeo que eu faço explicando o projeto 1, 2 vezes, porque assim pode tirar dúvida, pode mostrar para alguém para poder conversar e tirar uma última dúvida para poder aprovar, tá? Então eu fico à disposição, qualquer dúvida pode falar comigo e a gente vai gerar o seu orçamento. Grande beijo!